Um dos maiores problemas no estudo da magnetoterapia é a definição da polaridade, que podem ser polo geográfico, norte ou sul, os polos magnéticos norte ou sul, ou no caso dos polos magnéticos, quem é o polo positivo ou o polo negativo. O positivo é o norte ou é o sul? E o negativo é o norte ou é o sul? Isso é crítico. Antes de prosseguir, quero lembrar vocês que os ingleses e os franceses são adversários durante muitos séculos. Na Inglaterra, os comprimentos são medidos por polegadas, pés, enquanto na França é por metros, centímetros. Aqui na Inglaterra, polegadas e pés, medida de algum rei da época, e a França usa a definição de metros baseado em alguma distância física relacionada com as distâncias da Terra. Os Estados Unidos segue a definição da Inglaterra, México, que é perto dos Estados Unidos também, enquanto a definição francesa tem sido usada na magnetoterapia indiana, lembrando a vocês que a Índia é o país que se aplica muito e é pioneiro de magnetoterapia. E a mesma definição também usada na Austrália e aqui no Brasil. A Terra possui um polo norte geográfico, onde fica Papai Noel, o polo sul geográfico, onde está a Antártida, os metais derretidos do interior da Terra em movimento gera um campo magnético, com um polo aqui e outro aqui. Agora, como que vamos chamar estes polos? Aqui no Brasil nós adotamos que este polo que está próximo do norte geográfico é o nosso sul magnético. E aqui embaixo, perto da Antártida, temos o norte magnético. Essa é a definição adotada na magnetoterapia brasileira. Os norte-americanos chamam o polo magnético próximo do polo geográfico norte, eles denominam de norte também. É diferente da convenção utilizada pelos franceses. Nos livros colegiais aqui do Brasil, sobre eletromagnetismo, está escrito que no polo norte existem elétrons girando no sentido horário, né? E no polo sul, anti-horário. Os elétrons girando no sentido horário provocam efeito correspondente ao polo magnético norte da definição aqui do Brasil. E o sul, os elétrons girando no anti-horário provocam um efeito magnético tipo sul, e que as linhas de força saem do norte e retornam pelo sul. O povo chinês, que descobriu a bússola, também descobriu primeiro a declinação magnética da Terra. Isto é,
A bússola não indica o norte geográfico, indica na verdade o polo magnético, já que a bússola é um ímã atraída pelos polos magnéticos terrestres. Existe uma pequena diferença em torno de 11 graus, isso dá mais ou menos 1.900 quilômetros de diferença. É por isso que aqui está o norte geográfico e nesse ponto o polo magnético, que vamos chamar de sul aqui no Brasil. Há uma diferença em torno de 11 graus, 1.900 quilômetros. Em outras palavras, se vocês for seguir propondo o polo norte, acompanhando a indicação da bússola, você vai cair num ponto a 1.900 quilômetros de distante do verdadeiro polo geográfico da Terra. Bom, vai ter que andar um bocado para corrigir isso. Na verdade, este assunto é mais complexo. Segundo os pesquisadores norte-americanos Davis e Hall, existe um conceito antigo em que as linhas de força vão de um polo para outro e que as linhas de força, na definição norte-americana, sairiam do sul e vão para o norte. Veja bem, eu falei definição americana pelo seguinte: aqui é o norte geográfico e aqui é o norte magnético. Isto é, os norte-americanos, ingleses, chamam isso aqui de norte magnético, aqui de sul magnético. Inverso aqui do Brasil. E segundo esses pesquisadores, através de estudos da NASA, na verdade é isso que ocorre. As linhas de força saem de um polo, vai para o meio e depois é que vão para outro polo. Em outras palavras, assim, saem daqui do sul, vão para o meio, depois que vão para o norte. Complicou muito, não é? Após todas essas considerações, cá para nós aqui, o que é o Polo Sul? É aquele polo do ímã que trai a agulha da bússola que aponta para o norte. Isso é, aponta para o norte geográfico. Veja bem, todas as bússolas têm uma agulha, que é uma pequena magneto. Em geral tem uma ponta pintada e se convenciona que esta ponta pintada indica o norte da Terra. E para nós o Polo Sul é aquele que atrai esta extremidade. Aqui temos uma bússola em que a ponta vermelha aponta para o norte. Vamos usar isso aqui como referência para o teste das polaridades. Aproximo este ímã de polo desconhecido Este polo está atraindo a agulha sul da bússola. Portanto, aqui é o norte. A outra face atrai a agulha norte da bússola. Portanto, é o sul. Aqui temos um superímã de polo desconhecido. Vamos ver este polo aqui. Aqui é o norte. Aqui é o sul. É o sul porque está atraindo a agulha norte da bússola.
aqui um conjunto ímã de polaridade já conhecida. Isso aqui é o norte. Vamos ver o seguinte. Esse polo norte atrai a agulha sul da bússola. Do outro lado está o sul. Vai atrair a agulha norte da bússola. No caso que você não tem nenhuma bússola, o que nós precisamos é ter um ímã conhecido. Isto é, o ímã onde você tem os polos já marcados. Por exemplo, nesse caso aqui, você já sabendo que aqui é norte, você aproxima o ímã desconhecido. Se houver atração, o desconhecido deve ter nome contrário. Portanto, neste caso, o sul. Se aquele polo desconhecido sofrer repulsão, então ambos têm o mesmo nome. Se aqui é norte, aqui também é norte. Esta é a lei fundamental do eletromagnetismo. Norte é norte, sul é sul. Os contrários se atraem, os semelhantes se repelem. Não existe misturas, que nem no caso da sexualidade humana. Com o ímã de polo conhecido, o norte, vou aproximar este polo desconhecido. Se houver repulsão, é norte. É norte. Já que isto aqui é norte, outro lado é o sul. Vou aproximar este agora, que nós já sabemos que é norte. Realmente houve atração. Então aqui é o sul, aqui é norte. Se aqui é sul, outro lado é o norte, não é? Aqui até está marcado o sul, S. E norte e o sul se atraem. Aqui está meu gaussímetro, que pode indicar o norte e o sul também. Isto é, o fabricante do gaussímetro fez uma definição que está de acordo com a da magnetoterapia brasileira. Então veja bem, aqui é a ponta do gaussímetro, vou aproximar do norte agora. Deixa eu ver. Está escrito norte. Aqui, norte. Vou inverter. Agora está apontando ao sul. Então este gaussímetro está calibrado de acordo com a definição adotada por nós, brasileiros. Nos tratamentos em que nós aplicamos um dos polos, segundo a definição brasileira e indiana, o norte tem efeito vasoconstritor, sedativo, hemostático, antibiótico e analgésico. E o sul é o inverso. Tem efeito vasodilatador, tonificante, regenerativo, cicatrizante e também analgésico. No caso do norte, tem efeito analgésico como se fosse uma bolsa de gelo, provocando vasoconstrição. No caso do sul, o efeito analgésico funciona como se fosse uma bolsa de água quente, pois provoca vasodilatação. E no caso do Polo Sul,
existem as seguintes contraindicações para infecção ou para câncer. Já que o SU é vasodilatador e aumenta as divisões celulares, por isso é regenerativo, pode aumentar a quantidade de bactérias ou aumentar as células cancerosas. Então, nos tratamentos unipolares, é muito crítico qual o polo que nós estamos utilizando, o norte magnético ou o sul magnético. Aí é importante a gente saber qual foi a definição dada no artigo, num livro, numa pesquisa, e como o paciente vai responder a tudo isso. Diante dos efeitos terapêuticos, aqui no Brasil, estamos chamando o norte, que tem efeito sedativo e vasoconstritor de negativo, e o sul, que tem efeito tonificante e vasodilatador de positivo. Esta é a nossa convenção. Por exemplo, uma calcinha ou cueca magnética para inflamações serão colocados polos norte contra a pele. No homem, se for uma cueca apenas com polo sul, vai ter um efeito tonificante. Para as mulheres, se é para nódulos de mama, ou displasia, ou dores menstruais, polo norte. E se for para dar firmeza às mamas, provavelmente polo sul. Então, por tudo isso, não deve indicar o polo errado. Na dúvida, polos alternados.